Você quer viver o impossível de Deus na sua vida? Com certeza você disse que sim, porque todos nós queremos ver o impossível de Deus nas nossas vidas. E quando nós vemos o impossível de Deus acontecer, é quando os milagres do Senhor chegam nas nossas vidas. E se você precisa de um milagre, se você precisa de algo que é impossível para o homem, para os médicos, para a medicina, porque é assim. O homem, ele é limitado. Nem tudo o homem pode fazer. Mas a Bíblia diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então fica comigo até o final deste vídeo. Graças a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Clériston. Todos os dias estou aqui com uma oração, com uma palavra para abençoar a sua vida. Você que é novo, seja muito bem-vindo a esse canal. Inscreva-se no canal para todos os dias às 9 horas da noite. Você está recebendo uma palavra, uma oração para abençoar a sua vida. Então, inscreva-se, clica no joinha, tá bom? Muitas pessoas têm visto o vídeo até o final e quando chega no final, às vezes vai para outro vídeo e esquece de clicar no like. Então, clica aí agora no like para estar ajudando e vamos na fé em nome de Jesus. Vamos agora para a palavra de hoje neste momento. Livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 23, a Bíblia diz assim: E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Amém? E graças a Deus, a Bíblia está dizendo sobre Jesus. Jesus, ele atendeu uma multidão. A multidão foi até ele. Quando estava ficando mais tarde, Jesus despediu as multidões voltaram para casa e a Bíblia fala que Jesus, ele subiu ao monte. Só que ele não foi acompanhado, não. Jesus subiu ao monte sozinho. Aí a Bíblia fala com a intenção de orar. O tempo passou e Jesus estava lá, orando a só. E isso Jesus também nos ensina, porque nas nossas vidas nós temos que tirar tempo para Deus a só. Jesus, ele nos deixa esse exemplo de orar, de tirar tempo para Deus. Você já percebeu como o tempo tem passado muito rápido? A gente começa a semana, quando vai ver já está terminando. A gente começa o mês, dia 1º, já passa a primeira semana, daqui a pouquinho o mês já está terminando. O tempo tem passado muito rápido, as semanas, os meses, até mesmo os anos. Estamos aí nos aproximando para o final do ano. Entramos em setembro e o tempo não para. E nesse tempo, nessa correria, às vezes é tanta coisa para resolver na casa, com a família, na rua, trabalho, muitas tarefas. Nós não podemos nos esquecer de uma coisa: tirar tempo para Deus a só. Foi o que Jesus fez. Jesus, ele teve tempo para atender a multidão, sim, teve. Mas quando ele despediu a multidão, ele subiu sozinho ao monte. Ele não levou os discípulos, ele foi a só. E lá o tempo passou e ele orava, ele falava com Deus Pai. Só que a Bíblia vai falar que Jesus deu a ordem: prepara aí
o barco, deixa tudo no jeito, porque quando eu descer, nós vamos passar para o outro lado. Só que como Jesus ele demorou lá no monte, quando Jesus desceu, a Bíblia vai falar que o barco já estava lá no meio das águas, estava longe. O que Jesus ele fez? Ele foi andando sobre as águas. Algo impossível para o homem, mas Deus ele pode fazer. Jesus foi se aproximando do barco andando sobre as águas. Quando os discípulos viram que um homem havia se aproximando do barco, eles ficaram apavorados, ficaram com medo. Alguns deles até falaram: é um fantasma. Só que Jesus acalmou o coração deles e disse: não temas, porque sou eu. Quando Jesus disse isso, olha só o que Pedro vai falar. Continuando a palavra. Versículo 28 diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém? E graças a Deus. Olha que forte. Jesus ele disse: não tenha medo, não temas, porque sou eu. Mas Pedro, ousado, ele respondeu: se és tu mesmo, Senhor, então manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro estava dizendo: Senhor, eu também quero viver o impossível. Senhor, eu também quero andar sobre as águas. Olha que forte. Esse foi o desejo de Pedro, andar sobre as águas. Jesus só disse para ele: vem, pode vir. E a Bíblia fala que Pedro desceu do barco e começou também a andar sobre as águas. Só que preste atenção no que vai acontecer agora. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Olha que coisa forte. Aqui a Bíblia fala que Pedro, ele estava indo em direção a Jesus, andando sobre as águas. Pedro estava indo em direção de Jesus, vivendo o sobrenatural, o impossível de Deus. Só que a Bíblia disse no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E a Bíblia fala que quando ele teve medo, ele começou a afundar. Você pode ver que ele só começou a afundar por causa de um motivo, porque ele tirou os olhos de Jesus. Quando você está olhando para Jesus, meu irmão e minha irmã, o impossível de Deus, ele chega na sua vida. Mas se você tirar os olhos de Jesus, o impossível que estava vindo acaba não vindo mais. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele olhou para um lado, viu a força do vento. Quando ele olhou para o outro, viu as águas se movimentando mais forte. A Bíblia fala que ele teve medo. E aquele medo fez com que ele paralisasse, com que ele tirasse os olhos de Jesus. Nunca permita que nada faça você tirar os olhos de Jesus. Não permita. Os seus olhos têm que estar nele. Os seus olhos têm que estar no Senhor. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Ele começou a... Que você, que eu, que nós nunca venhamos tirar os nossos olhos de Jesus. Não. Aí é forte que Pedro gritou: Senhor, me socorre, me ajuda.
Aí a Bíblia fala que Jesus foi até ele, pegou Pedro pelo baixo, puxou ele para cima e os dois subiram no barco. Só que é interessante que fala que só foi Pedro mais Jesus subir no barco que aquele vento forte foi embora. Então nós entendemos que aquele vento forte, ele veio para provar a fé de Pedro. E às vezes nas nossas vidas também é assim. Às vezes você está caminhando em direção à sua bênção. Você está caminhando em direção ao seu milagre. E você está próximo de chegar. Amém? Em nome de Jesus. Só que próximo de chegar, muitas das vezes, vem as lutas, vem o vento forte, vem as tempestades, com a intenção de fazer você tirar os olhos de Jesus. Mas quando você continua, quando você vai em frente, você chega e recebe o seu milagre. Amém? Você vai tirar os olhos de Jesus, sim ou não? Com certeza você disse que não. Então viva isso no seu coração, viva essa palavra. Nunca tire os seus olhos de Jesus, porque o impossível que você precisa está chegando na sua vida. Amém? Estenda as mãos e toma posse em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, estamos abençoados. Deus é maravilhoso. Viva essa palavra no coração. Quer viver o impossível de Deus? Nunca tire os olhos de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus, porque é momento de oração. Senhor, nosso Deus amado e querido Pai, neste momento nós acabamos de ouvir essa palavra maravilhosa. Grava essa palavra, Senhor, no nosso coração, que de maneira alguma essa palavra venha entrar por um ouvido e sair pelo outro. Meu Pai, nós não vamos tirar os nossos olhos do Senhor. Nós vamos permanecer firmes na fé, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que não falha. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que tudo pode. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós oramos, meu Pai, apresentamos tudo ao Senhor. Essa pessoa que ora comigo agora, ela precisa, meu Pai, de um grande milagre, do impossível do Senhor na saúde, na família, do impossível do Senhor na vida financeira. Talvez, meu Pai, tenha sido muitas dívidas, talvez essa pessoa tenha passado, meu Pai, o mês do vermelho, tem precisado pegar empréstimo, pegar emprestado. Meu Pai, envia uma providência financeira na casa desse irmão, na casa dessa irmã, que o impossível do Senhor, meu Pai, venha acontecer. Meu Pai, abençoa esta pessoa que está sofrendo, que está passando por dias difíceis. Muda essa situação. Eu apresento a vida dela agora nas mãos do Senhor, e nós cremos sim, meu Pai, que o impossível está chegando nas nossas vidas. Nós oramos, meu Pai, e agradecemos por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, glória a Deus, estamos, abençoados. Amém? Você entendeu essa palavra? Permaneça com seus olhos em Jesus. Você que chegou até aqui, deixa um comentário, tá bom? Escreva um comentário aqui abaixo, depois o pastor vai estar vendo. Deixa um comentário bem bacana aqui abaixo, que depois eu vou estar vendo, vou estar respondendo o seu comentário. Inscreva-se no canal, você que ainda não se inscreveu. Todos os dias você vai receber uma palavra abençoada como esta. A palavra que Deus me entregar, eu vou passar ela para a sua vida. E seguindo a palavra, é impossível dar errado. Glória a Deus. Compartilhe essa oração com a sua família, com os seus amigos. Compartilhe essa oração com todos. Não deixe essa bênção parar em você. Muitas das vezes as pessoas têm o costume de compartilhar coisas às vezes desnecessárias.
Quando é piada, quando é coisa engraçada, a pessoa manda para todo mundo. Mas quando é a palavra de Deus que edifica, que fortalece, que levanta, às vezes a pessoa não compartilha. Então compartilha com a sua família, com seus filhos, com seus netos, com seus vizinhos, com todos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Estenda as mãos para cá e receba a presença de Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.